Prezado ouvinte, estamos de volta e você acabou de ouvir um louvor maravilhoso, Clama a Ele com Matos Nascimento. E realmente nós precisamos clamar muito a Deus, porque só Ele para nos ouvir. E agora, você que está nos ouvindo, que está também assistindo, nós temos a presença aqui do meu amigo Amarildo Brilhante. Então, meu querido, boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Pedro. Primeiramente, quero agradecer imensamente pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, né, e conversando contigo, conversando com os nossos ouvintes, né, e eu espero que a cada dia a audiência seja maior, né, por conta de todo esse trabalho bonito que vocês vêm desenvolvendo ao longo desses anos. Muito obrigado. E, caro ouvinte, às vezes é duro trazê-lo aqui, mas eu gosto sempre que tenho a oportunidade de tê-lo aqui comigo. Então, nós vamos, para você ter uma ciência, quem é Amarildo Brilhante é professor e educador, né? A gente às vezes tem aqui professor é educador, educador é professor, mas tudo bem, eu vou usar os dois termos. Então vamos usar assim, professor e educador. Melhor, né, Amarildo? Pode ser. Escritor, acadêmico, né? Academia Araçatubense de Letra, palestrante. Eu coloquei alguns só, porque eu creio que deve ter uma lista aqui enorme, né? Não, mas depois a gente... E hoje o nosso bate-papo convergirá para temas como armamento, confiança no governo atual, educação e literatura. Vamos tentar falar um pouquinho de cada coisa, certo? Eu posso começar com as perguntas? Sim. Olha, à vontade. Vou já começar com as perguntas. Pelo que a nossa amiga ali está dizendo, para o senhor vir um pouquinho mais para cá. Isso, e quem está assistindo, certinho aí agora? Okay. Isso. Então a primeira pergunta, caro ouvinte, eu vou me dirigir ao meu amigo aqui e nós vamos entrar num bate-papo. E logo após a questão nós vamos para um louvor, sempre alternando cada pergunta, cada tema com louvor, e depois no final nós temos a mensagem, como sempre fazemos em nosso programa. Então a primeira pergunta, meu amigo, vamos começar um pouco, vamos dizer assim, polemizando o problema? Vamos lá. Sobre armamento. Certo. Olha, há pouco tempo... Bastante atual, né? Bastante atual. Há pouco tempo houve vamos dizer assim, um manifesto, por assim dizer, sobre o desarmamento. O senhor lembra bem? Houve uma campanha em 2005, né? Exatamente. Falando sobre desarmamento. Inclusive eu participei dessa campanha. E apoiou. Apoiei. Isso. Mas agora, pelo que eu estou percebendo, pelas conversas que nós já tivemos, pelo que eu andei lendo sobre o senhor é a favor do armamento. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Gostaria que o senhor comentasse sobre o assunto, abordando a partir da questão cultural do povo brasileiro. Peguei pesado, não, né? Não, antes de responder a pergunta, eu gostaria de dizer o seguinte. Em 2005, eu mudei o meu posicionamento em relação ao desarmamento. Eu trabalhei junto com o Dr. Marco Aurélio Maia, né, na campanha do desarmamento. Nós fizemos até algumas viagens, né, e falamos bastante sobre essa questão da importância do desarmamento. O desarmamento na época, em 2005, perdeu na votação, né? Quem ganhou foi a questão do armamento, a questão do comércio de armas e munições. Então isso já demonstra que a população em si, ela é a favor do armamento. Mas ela tem capacidade para isso? A questão cultural. Bom, nós não temos a cultura que o Japão tem, nós não temos a cultura que os Estados Unidos têm, nós não temos a cultura que o Reino Unido tem, né, que países considerados desenvolvidos têm. A questão é, o que eu penso, o Brasil ele precisa passar por um aprendizado. Então, essa questão do armamento sendo liberado, ou na posse, que é aquela em que o indivíduo vai poder ter a arma dentro de casa, né? Ou na questão da posse e porte, que é o porte é a permissão para ele poder levar a arma para onde ele vá, eu acredito que tanto na posse quanto no porte,
precisará haver um aprendizado por parte do cidadão brasileiro, né? Isso é uma questão que vai ser desenvolvida ao longo dos anos. É possível que tenhamos alguns problemas, sim, porque toda vez que a arma, quando ela está acessível, às vezes a pessoa pode fazer o mau uso, exatamente. Ela pode cometer suicídio, ela pode, numa situação de desatino, uma situação de descoberta de uma traição, né, e naquela coisa das fortes emoções, ela pode até acabar fazendo mau uso, sim. Porém, a questão é que o que nós vimos de 2005 para 2018, né? Vamos colocar 2019 já, né? Estamos começando o que nós vimos então de 2005 a 2019? Nós vimos que o desarmamento deixou as pessoas bem menos livres e menos seguras. Então, o cidadão brasileiro, ele tem uma falsa sensação de segurança. Primeiro, a polícia não pode estar em todos os lugares, porque ela não é onipresente. Sim. Então, é pressuposto da liberdade individual se defender contra eventuais ataques. E a gente verifica todos os dias, quando nós ligamos as nossas TVs, quando ligamos as nossas rádios, nós vimos todos os dias o cidadão sendo atacado na sua liberdade. Ele não tem, às vezes, a liberdade de ir e vir. Às vezes a mãe não está segura com o filho na rua porque ela não sabe se ele voltará vivo. Então a mulher às vezes vai passar por um determinado lugar escuro, um lugar ermo, né? Ela também não tem nenhuma proteção. Ela não tem nenhuma proteção, ela está ali sujeita a ser atacada por um agressor a qualquer momento, né? Um estuprador, por exemplo. Agora, uma mulher armada e preparada, né, que foi ao clube de tiro, se preparou, tem todo um preparo psicológico, e ela está armada, com certeza, se um agressor for investir contra ela num local ermo, ela não pensará duas vezes em reagir. Jamais vai pensar. Porque a sua defesa estará em primeiro lugar contra aquele ataque iminente, defesa, né? É verdade, isso. Então, liberdade e autodefesa são dois conceitos que eles são indivisíveis. Então, para eu manter a minha liberdade, eu preciso da autodefesa, porque sem isso eu acabo me tornando refém da ação de criminosos. E hoje em dia o que a gente verifica é isso. Agora, o brasileiro vai precisar mudar a sua cultura? Sim. Porque há uma cultura de violência? Sim. Né? Então é preciso haver uma cultura de pacifista, mas ao mesmo tempo sabendo fazer o bom uso do armamento. Eu acho a lei positiva, eu acho que o fato do cidadão ter uma arma de fogo não só o protege da ação de criminosos, mas também o possibilita, né, de agir contra a ação de governos tiranos. Né? Nós, em todo o curso da história, a gente viu que houveram homens que subiram ao poder e que eram tiranos. Sim. E uma população armada, ela tem muito mais condição de se defender de governos tiranos, né? Que nós esperamos que isso não aconteça no Brasil. É o que nós esperamos, realmente. Agora, quanto mais armas, eu entendo hoje, né, depois de uma ampla experiência, depois de uma ampla pesquisa, que quanto mais armas, menos crime, porque nenhum criminoso quer levar um tiro. Nenhum criminoso quer que as leis sejam mais duras. Nenhum criminoso quer que haja prisão perpétua. Nenhum criminoso quer que haja pena de morte. Né? Nenhum criminoso de 16 anos quer a redução da maioridade penal. Né? Então, a falta de armas nas mãos do cidadão de bem, ela fez o quê? Ela fez com que aumentasse a confiança e a ousadia dos bandidos. É verdade. Porque hoje ele vai atacar o cidadão, ele sabe que aquele cidadão, existe 90% de possibilidade dele estar desarmado. Verdade mesmo, isso mesmo. Bom, caro ouvinte, você ouviu aqui a explicação sobre a questão do armamento e nós vamos a mais um louvor e voltamos já com mais uma questão. Nós vamos ouvir agora o louvor Rasga-me por Dentro, com Marcos Antônio. É bem curtinho e já voltamos. Pai, minha vida, meu Deus, meu Senhor, rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento, meu Deus, rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento, meu Deus, é um tal
tal de chorar sem sentir dor, é uma dor apertando o coração, é um nó que atravessa na garganta, é um choro de gozo na canção. Eu prefiro ser um dos escolhidos, no Calvário encontrar o meu lugar. Eu prefiro viver a realidade, não ter que a mentira camuflar. Rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento, meu Deus. Rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento, meu Deus. Rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento, meu Deus. Rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento, meu Deus. Eu sou fraco, mas não vou desistir, minha mão no arado vai ficar. Se tiver que sofrer, sofro calado, humilhado e chorando em teu altar. Eu prefiro rasgar a minha alma e contar meu segredo sem pudor, pra quem olha pra mim sem preconceito e por mim derramou o seu amor. Rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento, meu Deus. Rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento, meu Deus. É um tal de chorar sem sentir dor, é uma dor apertando o coração, é um nó que atravessa na garganta, é um choro de gozo na canção. Eu prefiro ser um dos escolhidos, no Calvário encontrar o meu lugar. Eu prefiro viver a realidade, não ter que a mentira camuflar. Rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento, meu Deus. Rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento, meu Deus. Rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento, meu Deus. Rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento, meu Deus. Rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento, meu Deus. Rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento. Prezado ouvinte, você acabou de ouvir o louvor Rasga-me por Dentro com Marco Antônio. E nós estamos aqui no estúdio com a presença do nosso amigo Amarildo Brilhante. E nós estamos na segunda questão de hoje. Vamos lá. Marildo, vamos fazer o seguinte. Muitos brasileiros estão confiantes no trabalho que o atual governo desenvolverá. E estão confiantes por um motivo bem claro. Participaram de uma campanha vitoriosa, além de tantos motivos decepcionantes que os governos anteriores deixaram. Nós sabemos que tem uma lista enorme, não vamos nem entrar em detalhes disso. Uma pergunta bem direta. Por que os que não confiam tanto, né, eles poderão passar a confiar? Bom, prezado amigo Pedro, né, eu penso o seguinte: a questão da confiança, ela vem com o tempo, né? À medida que este governo for trabalhando e for deixando consolidado, né, uma nova cultura, um novo posicionamento, né, uma gama de ações que vise a melhorar o país, eu acredito que esses que não confiam passarão a confiar, porque o Brasil, ele, do meu ponto de vista, ele parte de um momento que ele precisa de um choque de mudanças. Esse choque de mudanças, ele precisa acontecer em vários campos. Ele precisa acontecer na política, ele precisa acontecer na educação, ele precisa acontecer em vários setores da sociedade. O governo que aí está, né, que é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele segue uma política neoliberal. Ou seja, em outras palavras, ele
tem como posicionamento observar os Estados Unidos, né? Observar Israel, que são duas nações que elas são de cunho protestante, né? Judaica. E a política dos Estados Unidos é o quê? A preservação do capitalismo. E essa observação, você crê que vai acontecer, vai trazer para nós isso? Eu acredito, 15 dias aí. Isso, eu acredito que esses reflexos dessa observação, né, isso eu estou tentando fazer uma interpretação do governo de Jair Bolsonaro, da postura, né, de como que ele é, né? Então, assim, como eu vejo que ele tem uma aproximação com os Estados Unidos e uma aproximação com Israel, ele tende a trazer esses reflexos para dentro do Brasil, né? E eu acho isso saudável, eu acho isso positivo, porque os Estados Unidos está entre as maiores economias do mundo. Sim. É uma potência mundial, é inegável, né? Isso é inegável. Israel tem muito a contribuir com o Brasil, né? Israel tem muito a trazer em matéria de segurança, né? Em matéria de agrícola, como ele quer fazer na questão do Nordeste. Então eu acho que a gente só tem ganhos. Agora, com relação à confiança, eu acho que a confiança é como um relacionamento, ela vai nascendo aos poucos. À medida que você vai observando, né, os acontecimentos, você vai tendo segurança, e a partir do momento que você tem segurança, você então acaba estabelecendo a confiança no governo, a confiança nas novas políticas. Eu acho que o Brasil precisa dessas novas políticas. Eu acho que o Brasil precisa, só para complementar, eu acho que o Brasil precisa ter uma desestatização. Muita coisa precisa ser desestatizada. Por quê? Já se provou ao longo dos anos que boa parte da estatização não tem funcionado bem. E aí te dou um exemplo nosso aqui da nossa cidade. Se você vai hoje na Samar, sim, você vê que o atendimento é outro. Você vê que tudo ali tem atendimento eletrônico, você vê que a agilidade é outra, que a rapidez é outra. E quando era o antigo DAIA, Departamento de Água e Esgoto, o que nós tínhamos ali? Um verdadeiro cabide de emprego político. Então a desestatização, ela acaba favorecendo o quê? A própria sociedade. Você tem um atendimento melhor, você tem um serviço mais eficiente, né? E a estatização, por sua vez, ela é boa no aspecto jurídico, ela garante uma estabilidade à pessoa, né? Sim. Que faça chuva ou faça sol, o salário do cara tá lá, faça chuva ou faça sol, as pessoas gostando dele ou não, ele está lá, produzindo ou não, ele está lá. E a gente verifica que às vezes a pessoa se vale dessa segurança jurídica, da estabilidade, e acaba não produzindo, o que não acontece na iniciativa privada, porque se na iniciativa privada não produziu, tá fora, não deu lucro, tá fora, não quer trabalhar, tá fora, né? Então o DAIA, ele virou a Samar hoje porque é o que? Nós temos uma concessão, né? Então eu sou a favor das concessões e sou a favor das privatizações. Eu só acho que há um excesso aí na questão das concessões das rodovias, né, com os pedágios. Isso aí eu acho que é uma coisa que deveria acabar ou minimizar, porque nós já pagamos IPVA, já pagamos um excesso de tributos. Tipo, exatamente. Bom, vamos, querido ouvinte, a mais um louvor, e nós vamos voltar com a questão voltada para a educação. Nós vamos ir agora o louvor Palavras com Lauriette. Palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração.
Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Prezado ouvinte, você acabou de ouvir aí um louvor maravilhoso, né? Palavras com Lauriette. E nesse momento eu quero mandar os meus abraços à minha esposa Lucilane, aos nossos filhos, a você também, caro ouvinte, que está me ouvindo, meu irmão em Cristo, aos meus amigos lá do Jardim Atlântico, do Jardim Etempo, onde eu também resido. E também hoje eu quero mandar um abraço bem especial em meu nome, em nome da minha esposa, em nome da Igreja Fonte Nova, para a pastora Laura Santos, que está fazendo aniversário hoje, né? Então, irmã Laura, nossos parabéns. Também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Lu Cabeleireira, lá, Lucilane 997025847, 997025847, você pode agendar. Nosso amigo Paulinho, lá do Alto Som, nossos irmãos Cadu e Luiz, lá da KL Veículos, pro Celcinho, lá do Espeto Bom Mesmo, pro nosso amigo, irmão, camarada Jean, e pro irmão João da Ilhara Colucci Calçados, pro meu amigo Olair lá na Ótica Modelo e pro meu amigo Luiz, nosso irmão em Cristo lá da Sorveteria do Bom. Então a todos esses o nosso abraço, os nossos agradecimentos. E agora nós vamos à próxima questão. Pronto, eu posso fazer? Sim. Lá sempre, né? Bom, como educador que somos, eu digo assim, caro ouvinte, que tanto eu quanto ele, nós trabalhamos na área da educação.
E há muitos anos já se vão, no meu caso, 27 anos. Eu não sei, o senhor é mais... 19 anos. Eu pensei que era mais, gente. Será que eu tô chegando assim? Meu Jesus Cristo. Então, tanto eu quanto tu, nós estamos atuando dentro da área educacional, respeitando os princípios morais, os princípios éticos, entre outros. O que o senhor espera deste governo federal nesta área, na área educacional? O senhor acredita que dias melhores virão ou não? Ou o que as famílias, vamos dizer assim, poderão esperar? Porque nós já ouvimos bastante comentários sobre. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho uma pergunta bastante oportuna, uma pergunta pertinente. Eu acho que para o momento não daria para eu explicar tudo que eu penso acerca da educação. Eu falei, cara ouvinte, que nós vamos ter que marcar outro dia. Mas, verdade, o assunto demanda assim, um tempo bem maior para ser tratado com mais carinho. Mas assim, respondendo de uma maneira mais incisiva, né, mais curta, eu penso o seguinte: eu sou totalmente avesso a esta educação que está hoje nesse século XXI. Eu acho que a sociedade já mudou muito, o comportamento dos adolescentes já mudaram muito, os interesses já mudaram muito, e só que a educação não mudou. Ela está parada. Ela continua do mesmo jeito, tradicional. Os investimentos, o governo fala que tem X, Y, Z de investimento na educação, só que quando a gente chega na sala de aula, nós não vimos esse investimento. Nós nos deparamos com a mesma situação. Salas de aula mal aparelhadas, sala de aulas mal iluminadas, não tem um ar-condicionado, aqueles ventiladores velhos. Barulhentos. Uma sala de aula, sabe, completamente ineficiente para o processo educativo. Então, eu acho que a questão de infraestrutura, a questão de melhorar a qualidade do ensino como um todo demanda muito investimento, demanda uma nova reorganização do processo educativo. O que eu entendo e o que eu espero da educação de hoje? Primeiro, eu espero que a educação possibilite ao aluno descobrir, consertar e fazer novas coisas. Para usar 3 verbos aqui: descobrir, consertar e fazer. Porque a educação de hoje, ela não é instigante, ela não desperta o interesse. Verdade. A educação de hoje, ela não traz, por exemplo, noções de programação. Ela não traz, por exemplo, conhecimentos de como um cidadão brasileiro investir em bolsa de valores. Ela não traz noções de robótica nas aulas. Ela não traz uma aula específica falando sobre comportamento social. E quando eu digo comportamento social, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a questão das bebidas, das drogas, da violência, o que o ato pessoal de cada um pode desencadear no coletivo. Nós não temos uma aula que trabalhe com comportamento social, porque às vezes eu acho que o meu comportamento unicamente não vai trazer prejuízo para ninguém, e pode trazer, porque eu sou mais um são 2, 2 mais 1 são 3. E se cada pessoa pensar na individualidade e não pensar no coletivo, nós vamos ter um reflexo coletivo, e aí nós vamos ter mais custos com remédios no SUS, nós vamos ter mais custo com as operações de segurança para chegar até o local, aumento do gasto de combustível, aumento do gasto de telefone, enfim, nós vamos ter uma série de transtornos de custos financeiros que poderiam ser evitados. Vou te dar um exemplo bem simples do que eu estou pensando neste exato momento. Uma vez eu vi um vídeo no Japão em que na escada rolante as pessoas ficavam à direita na escada rolante, deixando o lado esquerdo livre. O que é isso? Na minha opinião, isso é um comportamento individual pensando no coletivo. Por que é que eu deixei o lado esquerdo livre? Para aquelas pessoas que estão com pressa, para aquelas pessoas que têm um compromisso que não é o meu compromisso.
Então eu me posiciono do lado direito, pensando, eu não tenho pressa, então eu fico aqui, mas eu deixo o lado direito ou esquerdo livre para aquelas pessoas e assim vai. Mas no Brasil ainda não há um estudo sobre isso. O que há são campanhas de prevenção contra as drogas, campanhas de prevenção contra a violência, campanhas de prevenção contra a bebida alcoólica, mas por que não ter aulas, debates, né? Você levar essa realidade para a sala de aula de uma forma mais lúcida, mais clara, e não apenas campanha, porque os prejuízos sociais estão aí, o custo que o governo tem é muito alto, né? Então, assim, menos enfoque, que a educação de hoje ela tenha menos enfoque em matérias decorebas. Por exemplo, hoje o aluno não precisa ficar decorando fórmula. Para que decorar fórmula? Ele está com o celular na mão, ele tem internet, ele dá um clique, ele já acha tudo pronto ali. Verdade, então são matérias que não são instigantes, precisa haver uma reformulação séria, precisa haver um amplo debate, né? Precisa haver uma conscientização e um interesse, sobretudo político, para melhorar a educação nesse país, porque essa educação já se provou inócua, uma educação sem efeito, verdade, uma educação que não trouxe lucro nenhum ao Brasil, e todas as vezes que o Brasil vai participar, né, das provas internacionais, o Brasil está lá, quando não em último lugar, em penúltimo lugar, o que isso prova por A mais B elevado ao quadrado, que a nossa educação não está funcionando e precisa passar por uma séria transformação urgente. Ok, caro ouvinte, você acabou de ouvir a questão de educação, e nós esperamos que este ano, ou melhor, com esse governo que assumiu, né, mude um pouquinho. E fechando a questão... Agora só um detalhe, posso fazer uma complementação? Pode, à vontade. A questão é o seguinte, uma coisa é investimento pesado no professor. Se não houver investimento no professor, que é a ferramenta mais valiosa ali, você também não vai ter qualidade. Porque, vamos supor, se eu tenho esse fluxo de alunos que estão saindo do ensino médio sem saber ler e escrever direito, sem saber efetuar um cálculo direito, esse cara, esse indivíduo, essa pessoa, vai ser o professor do amanhã. Agora, que tipo de profissional ele será? Se ele não sabe o básico, o que é que ele vai conseguir ensinar? Verdade. Então eu preciso ter um investimento pesado no professor, inclusive com excelentes salários. Por que que todo concursado, enquanto delegado, juiz, promotor, desembargador e etc., são bem remunerados e o professor não? Por que que o professor tem que ganhar um salário menor do que um salário de um técnico, muitas vezes? Há muitas pessoas aí com ensino médio e um ensino técnico, né, um diploma de ensino técnico, ganhando bem mais que professores. Ou seja, ele é um profissional que precisa ser altamente remunerado. Verdade. E a remuneração a gente sabe que leva à valorização e, consequentemente, ele vai buscar um aperfeiçoamento para fazer cada vez melhor. Bom, fechando essa nossa entrevista de hoje, eu vou fazer uma perguntinha rapidinha. Eu gostaria que o senhor me indicasse aos nossos ouvintes, antes de nós irmos à oração e a nossa mensagem, que logo a seguir nós já vamos à oração e a mensagem, né? 2 livros que o senhor recomenda leitura este ano. Olha, em se tratando de livros com teor evangélico, eu indicaria o Simplesmente com Jesus, do Max Lucado. Simplesmente com Jesus, com Max Lucado. Esse é um livro evangélico. Agora, eu poderia recomendar outros, né, além dos 2 mencionados pelo senhor. Um outro seria o Sociedade Sem Escolas, do Ivan Illich. Sociedade Sem Escolas, do Ivan Illich. E, se me permitir, um livro que é antigo, entre aspas, mas o teor dele continua sendo moderno, que é uma fábula, é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Certo. Soletra-se Orwell. Certo. George Orwell. Bom, caro ouvinte, você ouviu, e agora nós vamos à nossa oração e à nossa mensagem. Hoje é rapidinho. Hora da oração, no programa Caminhos do Conhecimento. Hora da mensagem, no programa Caminhos do Conhecimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, mais uma vez nós estamos aqui
E nesse momento nós queremos agradecer pela vida de cada um que está aqui nesse estúdio, Deus eterno, pela minha vida, pela vida do meu amigo Amarildo, pela vida da nossa irmã Andréia, que está ali na sonoplastia. Senhor eterno, nós também entregamos nas tuas mãos todos os nossos ouvintes, porque eles também esperam por esse momento. Então, Senhor eterno, vá à nossa frente, à frente das nossas palavras, e toque o coração de cada um. E prepare o nosso coração, Deus, se for tudo possível, se for tudo de sua preparação, para nós estarmos hoje dentro da sua igreja. Não importa a igreja, ó Deus, mas leva cada um para ouvir a mensagem também à noite. Senhor, tudo entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, que é bendito e eterno. Amém. Hora da oração, no programa Caminhos do Conhecimento. Hora da mensagem, no programa Caminhos do Conhecimento. Ok. Pode fazer sua mensagem. Eu gostaria de deixar aqui para os ouvintes, da Rádio Boas Novas 104,9 FM, aqui de Araçatuba, estado de São Paulo, a seguinte mensagem, que ela está em Romanos, capítulo 12, versículo 17 e versículo 18. No versículo 17 ele fala assim: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Só esse trecho que eu queria destacar. Bom, o que eu deixo aqui para o nosso ouvinte? Se todos os agentes políticos, eles entrassem com o interesse de se esforçar e fazer o bem, efetivamente fazer o bem, nós já teríamos um país diferente. Com certeza. Se ele não entrar com aquele afã de locupletar vantagem para si, de enriquecer, de entrar lá pobre e sair de lá milionário, eu tenho certeza que se ele não o fizesse assim, dessa forma negativa, nós teríamos já um país melhor. Nós teríamos os nossos municípios, muito mais agradáveis. Então, assim, esforçai-vos por fazer o bem. Então, isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Fazer o bem acima da religião, sem olhar a quem, simplesmente fazer o bem. Eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que é essa consciência que a gente tem que ter, de que eu estou fazendo a minha parte. E uma outra coisa, aqui no versículo 18, ele fala: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A gente vê, principalmente nas redes sociais, uma certa violência política. Então há muitas discussões políticas. Eu acho que essas questões de partido de esquerda, partido de direita, eu acho que isso aí tem que acabar, essas discussões, e eu acho que a gente tem que se unir para um país melhor. Eu acho que, independente de quem ganhou, a gente tem que torcer para que esta pessoa que ganhou faça uma excelente administração, de forma com que a gente veja os resultados. Porque o que é mais triste para o cidadão? É você ver que a pessoa ganhou, mas que os retornos que a população espera não chegam até ele. Então isso é triste, né? E nós precisamos de um país melhor, com uma educação melhor, com uma política melhor, parar com essa coisa na política do toma lá da cá, acabar com isso, né? Essa questão da corrupção tem que ser tolerância zero, porque a corrupção ela é como uma metástase, um câncer que se alastra. Verdade. E o prejuízo social disso é muito grande. Então, meu caro ouvinte, meu querido amigo, minha querida irmã e irmão, que nós nos esforcemos para fazer o bem perante a todos os homens, e no que depender de nós, que nós possamos ter paz com todos. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por me tolerar e me ouvir até aqui. Ok, isso é um prazer para nós, e com certeza quem está lá do outro lado, meu amigo, também, se prestar atenção, se prestou bastante atenção, ele vai sair falando: é corretamente isso. Enquanto você vai refletir um pouquinho nessas palavras, nós vamos ouvir o próximo louvor, que é com a Tainá Santos, Espírito Santo. E já voltamos para o nosso encerramento.
acalma nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso que renova a sua vida, basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso que renova a sua vida, basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz. Prezado ouvinte, você acabou de ouvir aí Espírito Santo. E agora nós vamos ao fechamento do nosso programa, mas antes eu quero agradecer aqui a presença do meu amigo Amarildo Brilhante e quero dizer de já que a hora que você fizer as suas palavras, o seu agradecimento, o seu até breve, vou dizer essa palavra, você entende? Não? Até breve, eu quero dizer assim,
Quero que você volte, se comprometa a voltar. Eu estarei aberto aqui, sim, toda vez que você me convidar, eu podendo, eu estarei aqui. E é difícil agendar com esse homem, gente, vocês não sabem como. São os compromissos, a rotina diária, né? Ela acaba nos consumindo um pouco. Verdade. Porque acaba tendo um excesso de compromissos, um excesso de afazeres, mas você pode contar comigo que assim que abrir um espaço, eu estarei aqui. Olha, com o maior prazer, com a maior alegria, né? Venho com alegria no coração. Creio que tanto eu quanto os nossos ouvintes ficam felizes em ouvir isso. Então, meu muito obrigado por você ter vindo e espero que venha outras vezes também. Eu que agradeço o convite, né? E estou sempre disposto e aberto a novos convites. Muito obrigado, meu amigo Pedro. Irmão de fé camarada, como já dizia Roberto Carlos. Exatamente. E todo mundo sabe que eu sou meio fã do cara, né? Tanto é que a voz de abertura do meu programa, eu falo assim, gente, quem que vai tocar agora? Né? Olha lá, pega um pouquinho. E sentirás a força desse grande amor. Parecida a voz, né? Parecida. É o J Neto? J Neto. Esse é o cara, é parecido mesmo. Bom, caro ouvinte, estamos chegando ao fim do nosso programa e quero nesse momento agradecer a você mesmo que está aí do outro lado, pela companhia nessa hora agradável que passamos juntos, né? Na próxima semana, preste bem atenção, na próxima semana, dia 19, próximo sábado, teremos aqui a companhia da escritora Larissa Alves. A Larissa vem falar um pouquinho sobre leitura. Creio que para todos, né? Como nós tratamos sobre educação hoje também, a leitura é algo indispensável. Se você quer se dar bem na vida, leitura é indispensável, né? Pois bem, então leitura e literatura com Larissa Alves no próximo sábado. A leitura é um exercício pro cérebro, né? Assim como a pessoa que vai pra academia, né? Exercitar, exato, malhar, né? Ela tá malhando os músculos, né? E a leitura é uma malhação pro cérebro, exatamente, né? Ou seja, nos deixa mais de uma certa forma, amplia os nossos conhecimentos, sim, né? Sim. E faz a gente ter uma visão diferenciada de mundo, sim, a leitura. Ela é extremamente essencial. E nos ensina a argumentar, que é muito importante. Argumentar, a escrever melhor, né? Exato. Ela só tem pontos positivos na leitura. Exatamente. Né? Então, Deus permitindo, estaremos de volta no próximo sábado. Nesse momento, eu também quero agradecer aqui a presença do escritor, do acadêmico, meu amigo Amarildo Brilhante, e peço a Deus que derrame uma bênção sobre a sua vida, meu caro irmão. Obrigado. Também. Então, desde já eu agradeço a Deus por mais esta vitória que tem me dado, pois estar aqui, meu caro ouvinte, é uma vitória. Eu daqui, você daí, e junto continuaremos a caminhar rumo à glória celestial. Amém. E a paz a todos. E você vai ficar com o louvor, a glória da segunda casa, com Beatriz Andrade. E eu agradeço também a Andréia, né, técnica de som, que nos auxiliou até aqui, né? Isso, Andréia. Sem a Andréia aí. Os ouvintes também. Até mais. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida.
sem Deus. O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de... Você acabou de ouvir o programa Caminhos do Conhecimento, com o professor Pedro César, um programa cristão que tocou o seu coração.